mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa instrução, quando Deus deu para Adão, a mulher ainda não existia. Então, quem desobedeceu, né, verdadeiramente a Deus, foi o homem, porque foi o homem que recebeu essa ordem. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua oportunidade de podermos, Senhor, acordar mais um dia e termos a oportunidade, Senhor, de te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que ainda há de vir, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas ao nosso redor, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela sua alegria em nós, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor deixou o Espírito Santo, Senhor, para estar junto com nós, para andarmos com nós, Senhor. Te agradeço, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor traga clareza à nossa mente, que o Senhor traga mais fé, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a vencer esse dia, Senhor, com todo o amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Senhor, cobre nós com o teu precioso sangue. Cobre nós, Senhor, com a sua armadura, Senhor. Proteja-nos, Senhor, a nós e a todos os que amamos, Senhor, e a todos os seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar nesse dia que se inicia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradeço, Deus, por estar aqui, Senhor. Senhor, abençoe a todos os nossos irmãos do nosso devocional, Senhor. Senhor, traga eles, Senhor, para ouvir da sua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Vou fazer a leitura então aqui de Gênesis 3, Eu a vou estar gente. ouvindo, tá? Amém. Então, a queda do homem. Mas a serpente, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, co- coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardo e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden e fez de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai, te peço, Pai, Senhor, revela aos nossos olhos, Pai, aquilo que está oculto, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreendermos cada vez mais a Sua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, esse momento, Senhor, que nós possamos ter o entendimento que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Vou fazer a leitura devagarzinho aqui, e aí a gente vai tentando explicar aqui. Então, aqui no início, a gente vê aqui, né, algumas anotações que eu fiz também, acho que pode ajudar a gente aqui. Eu vou fazer a leitura devagarzinho e a gente vai comentando. Então, aqui em Gênesis 3, na parte inicial aqui, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore da jardim. Né? E a mulher respondeu aqui, né, que dos frutos daquela árvore ali, dos frutos ele podia comer todos, ele só não podia comer daquela do centro, né? Mas a serpente foi lá e enganou a mulher, né? Ela foi lá e persuadiu a mulher, né? E fez com que a mulher fosse induzida ali a comer do fruto proibido, né? O engraçado dessa parte é que quando Deus, uma coisa também que eles pegaram a folha da figueira, eles perceberam ao comer o fruto proibido, eles perceberam que eles começaram a enxergar, né, o bem e o mal, né, a diferença entre o bem e o mal, perceberam que estavam nus e se cobriram com folha de figueira, né, fizeram uma cinta e se esconderam no jardim quando Deus chegou. Deus sabia já que eles tinham, né, comido o fruto, né, quando Deus apareceu e perguntou para eles, né? E engraçado que assim um culpou o outro. Então, uma das coisas que a gente diz, né, que o homem, desde o início ali, ele não foi capaz de se arrepender. Ele não teve o coração, né, de arrependimento do que ele fez de errado. Ele tentou se justificar. E a justificativa de Adão é que era culpa de Deus, porque tinha dado uma mulher para ele. E foi a mulher que fez com que ele tivesse comido, né? E a mulher fez o mesmo, né? A mulher, ao invés de se arrepender, né, e pedir perdão, ela culpou a cobra, né, que era o animal que Deus tinha colocado ali no jardim. E uma outra característica também dessa aqui, é que a pessoa que desobedeceu a Deus não foi a mulher. Né? Porque se a gente voltar aqui no capítulo 2 o 15 aqui, ó, eu vou ler um trecho pra gente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa instrução, quando Deus deu para Adão, a mulher ainda não existia. Então, quem desobedeceu, né, verdadeiramente a Deus, foi o homem, porque foi o homem que recebeu essa ordem, né? E aqui na frente vai ter uma relação sobre isso muito interessante, porque Jesus Cristo, ele não nasce de um homem, né? Porque o lado pecaminoso, ele vem justamente do homem. Então é a mulher, né, mais o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele não tem o lado pecaminoso, dentro dele, né? Nunca teve. Então aqui, ó, É, aqui a gente viu esse trecho já, né? E o Senhor chamou, né? E ela viu que estavam nus, né? Começo da árvore, o homem culpou a mulher, né? A mulher que deste por esposa, né? Ela me deu a árvore, né? Deu da árvore e eu comi. E eu disse o Senhor à mulher, né? Que fizeste, a mulher, né? Culpou a serpente, né? A serpente me enganou. E aí Deus amaldiçoou a serpente, né? Então, disse aqui, né? Maldita és entre todos os animais domésticos, né? E selváticos, e vai rastejar sobre o seu ventre, né? Comerás do pó todos os dias da tua vida. E aqui ele fala um negócio que é interessante, que é porém inimizade entre ti e a mulher, né? Então ele colocou uma inimizade. Essa entre ti e a mulher, aqui, ó, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui ele está falando de Jesus, está falando da humanidade, né, que está presa no pecado, né? É a inimizade entre os homens que, que se satisfazem no pecado, né? Estão aprisionados no pecado, e contra Jesus, que é o descendente da mulher. Ele está se referindo já lá no Evangelho, entre Maria e Jesus Cristo. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher é Maria, né? Entre a tua descendência, né, que é a descendência da cobra, né, dos pecados, né, do que ela fez ali, né, e o seu descendente, descendente desta mulher, que é Cristo. Então a gente vê aqui já no capítulo Gênesis 3, a gente vê aqui Gênesis 1, 2, né, fazendo referências lá né, de Cristo, né, já fazendo referência lá do Novo Testamento, né, e aqui novamente. Este te ferirá a cabeça, né, então Cristo ferirá a cabeça, e a cobra, né, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Cristo foi, né, ferido no calcanhar, né, mas Jesus muito superior, né, porque ele feriu a cabeça da cobra, né, ele realmente, essa cobra aqui é Satanás, né, então Cristo tomou a chave do inferno, né? E a mulher disse: Multiplicarei, e a mulher, Deus disse, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, a luz, dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui algumas condições que Deus impõe sobre a mulher, né? O sofrimento durante a gravidez, né? No parto, né? Que vai ter dores, né? Quando der luz aos filhos. E também uma outra condição aqui, né? Que o teu desejo será para o teu marido, né? E ele te governará. Existe aqui depois a gente vê lá em Efésios, a gente vê em outros livros, né? O papel da mulher dentro do casamento, né? E tanto o homem deve ter um coração amoroso, um coração, né, de parceria ali, né? Mas existe um homem como sacerdote, né, da casa, né? E a mulher como a gente até leu esses dias, né? O termo de auxiliadora, né? Que a mulher é auxiliadora, porque o homem ele não é completo, né? Ele é ele é insuficiente, né? É insuficiente. E a mulher é auxiliadora. E esse nome auxiliadora não é um nome pejorativo, né? Porque inclusive Deus é referido em várias partes da Bíblia com esse atributo de auxiliador também, né? Então é algo muito importante. Aqui no 17, e a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra
pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Bom, aqui a gente já vê aqui, né, as condições que Deus impõe ao homem, né? A gente já tinha visto lá em Gênesis 2, no capítulo anterior, que o trabalho era bom, né? Que o Deus queria que o homem trabalhasse. Deixa eu ver se eu me retorno aqui, onde é que Deus fala isso. Que ele fala aqui, né, que um dia certamente comerás. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte que Deus comenta, né, que o trabalho, ele é bom. Não é bom que o homem, não faça nada, né? Mas aqui Deus já diz que o trabalho vai trazer fadiga para o homem, né? Vai ser difícil, né? Vai trazer suor, né? E, e aí ele fala que é do trabalho, né? Desse trabalho suado que comeremos o pão, né? O pão da terra, né? E aí ele também traz uma outra referência dizendo que a gente é muito popular, né? Dizendo que porque nós viemos do pó, ao pó nós voltaremos, né? E nós viemos do pó, ao pó voltaremos, até que tornes a terra, até que retornemos à terra, nós teremos que trabalhar, né? Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, aqui que estão umas observações. Tem um trecho final aqui, vou fazer esse comentário aqui também. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. É, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é a primeira referência que a gente tem aqui sobre sacrifício, né? Porque Deus, ele fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. É a primeira vez que a gente vê na palavra aqui é, algo se referindo ao sacrifício. A gente não consegue saber qual foi o animal aqui que foi sacrificado para pegar a pele e cobrir Adão, né? E expiar os pecados de Adão. Como Adão e Eva eles tinham pecado, a única forma de Deus se relacionar com eles era através da expiação desses pecados, do sacrifício de algum animal. Então, algum animal ali, que a gente não sabe qual foi, alguns pastores dizem até que, né, pode ter sido um animal ou outro, né, uma ovelha, né, tem alguns pastores que acabam sugerindo, né, algum animal, mas na verdade não tem explícito na palavra qual foi o animal. E aí mostra aqui que a única forma de Deus se relacionar com eles é através da expiação, né, através dos pecados, porque o pecado, a culpa, né, os afastou deles, de Deus, né? E E essa expiação ela é temporária, né? E aí a gente vai ver lá na frente depois, né, Cristo vindo, né, e fazendo essa expiação permanente, né? A expiação eterna, que é onde a gente se reconcilia com Deus novamente. A humanidade, né, se reconcilia com Deus novamente. Aqui no 22, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. É. Olha que, é, olha que coisa. Tinha a árvore da vida ali e que o medo de Deus era que o homem, medo. Deus não queria que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, eles ficariam eternamente no pecado, eles ficariam eternamente naquela condição. Então foi por misericórdia que Deus nos tirou do jardim, né? Eu vou ler novamente aqui, ó. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor, né, do bem e do mal que não estenda a mão, assim que não pegue, né? E tome também da árvore da vida, né? Não coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, né, foi por misericórdia de Deus que ele nos colocou fora do jardim, porque senão nós estaríamos eternamente naquela condição, né? E, e
e nunca mais nos reconciliaríamos com Deus. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E ele colocou anjos, né, querubins, justamente para guardar, né, e uma espada aqui, justamente para que o homem não tivesse acesso, né, ao caminho da árvore da vida e vivesse eternamente nessa condição. É, o dia Tamires. Então, aqui no versículo, no capítulo 1, né, a gente vê aqui a criação do mundo, né, os 6 dias, né. Capítulo 2 a gente já vê aqui o sétimo dia, a formação do homem, né. A gente vê essas maravilhas aqui, Deus falando sobre o papel da mulher, falando sobre o papel do homem, né, dentro do jardim. Aqui no capítulo 3 vem já essa questão da queda do homem, né? Do pecado, né? A gente comentou agora sobre, né, Deus instruindo. Deus já tinha instruído Adão aqui no capítulo anterior, né, de que ele não comesse daquela árvore, né? Então fica evidente aqui que quem desobedeceu a Deus foi o homem, né? E não a mulher, né? E então essa é uma das razões pela teologia que diz a razão pela qual Cristo não veio de um homem, né? Então Cristo ele não veio da semente de um homem, né, que continha o lado pecaminoso da humanidade, né? Então Deus veio do Espírito Santo, né, com Maria, né, imaculada. E aqui é, teve a questão da culpa, né, também, onde o homem, né, Adão não assumiu o erro dele, né, então ele culpou a mulher, né, a mulher também culpou a serpente, né, então vem mostrando aqui ali quando eles tiveram conhecimento do bem e do mal, eles perderam totalmente a inocência, né, e começaram a adquirir a malícia, né, o lado pecaminoso do homem, onde, né, não não ter coragem, né, para lidar com a verdade, né, humildade, né, e acabou já assumindo algumas características do lado pecaminoso da humanidade, né? O Deus amaldiçoou a serpente, né? Amaldiçoou também, amaldiçoou, né? Colocou algumas condições sobre a vida da mulher também, né? Posso falar que Deus amaldiçoou o homem e a mulher porque Deus é justo, né? E amoroso, né? Mas ele colocou algumas condições sobre aquilo, né, pelo qual nós fizemos ali, né? É, e também colocou a inimizade, né, entre a serpente e a mulher, e essa mulher é representada por Maria, né? E a descendência da serpente são os homens, né, que caminham, né, em pecado, né, que caminham, né, no agrado do pecado, né, se satisfaz com o pecado. E essa parte da humanidade que se satisfaz, se sacia com o pecado, né? Ela é inimiga de Cristo, que é justamente o descendente dessa mulher aqui, que é Maria, né? E aí ele impõe aqui, fala da gravidez da mulher, fala que o homem vai governar sobre ela, né? Ao homem a questão do trabalho, fala também que o homem retornará ao pó, né? Depois aqui no trecho final, nós comentamos agora sobre a vestimenta de pele, né, para Adão e Eva, que Deus fez. Isso aqui representa a primeira vez, né, de sacrifício, né, na palavra de Deus, né, onde o sacrifício de um animal para expiar os pecados do homem é feito pela primeira vez para que o homem pudesse se aproximar de Deus novamente, né? E não sabemos qual foi o animal utilizado ali, mas nós sabemos também que isso aqui representa já o retorno de Cristo, né? Cristo vem depois para fazer a expiação eterna, né? E nos reconcilia eternamente com Deus, né? E por isso que é tão maravilhoso a gente saber que a gente vive numa época tão privilegiada, né? Onde a gente tem acesso ao Pai, né? Acesso ao Deus, né? Muitos não tiveram essa oportunidade. E depois aqui a gente vê que Deus, por misericórdia, nos expulsa do jardim para que nós não tenhamos acesso à árvore da vida, né? E porque comendo dessa árvore da vida, nós viveríamos eternamente nessa condição, né, pecaminosa, né? E nunca mais poderíamos nos reconciliar com Deus, né? Através de Jesus, né? E então Deus expulsa o homem, né, do jardim, né? E coloca anjos querubins para tomar conta,
né, do jardim, né? E fala que e eu refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, justamente para que o homem não tivesse acesso, né, essa árvore da vida para não se manter eternamente nessa condição. Tá bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, para mim foi muita informação de vez, ainda mais que eu não tô prestando muita atenção por estar dirigindo. Mas como eu já li alguns desses capítulos, é, para mim é muito interessante, né, a questão da maldição que Deus deixou, né? Por exemplo, para a mulher e para o homem, né? E como a gente tenta ir contra, né? Por exemplo, até mesmo as questões de não querer trabalhar e querer viver de auxílio, essas coisas, vão totalmente contra a palavra de Deus, né? A pessoa não quer trabalhar, só quer viver como um vagabundo, não quer fazer nada da vida. Isso foi algo que Deus impôs, não tem como ir contra, né? É claro que tem como trabalhar menos, né? Mas é sempre mesmo a questão da mulher, a dor de parto também. Como é que vai contra isso? O ser humano inventou, por exemplo, a cesárea, né? Agora, né? Mas também a mulher sente muita dor, né? Sofre muito. É muito interessante que a palavra de Deus não passa, né? Ela é eterna. A gente vive ano após ano e continua estabelecida, nunca vai passar. Vou fazer uma leitura aqui de um quadro que tem sobre o pecado original. Aí quando a Tamires voltar, ela comenta. Aqui tem um quadro na minha Bíblia aqui, que eu não li esse quadro ainda, mas ele fala sobre o pecado original. Ele fala aqui que é costumeiro ouvir a seguinte afirmação: as pessoas são basicamente boas. Ainda que se admita que ninguém é perfeito, a perversidade humana é minimizada. Todavia, se as pessoas são basicamente boas, por que o pecado é tão universal? Com frequência sugere-se que todo mundo peca, porque a sociedade exerce sobre nós uma influência por demais negativa. O problema é visto em nosso comportamento, não em nossa natureza. Essa explicação para a universalidade do pecado levanta a questão de como a sociedade tornou-se corrupta em seu ponto de partida. Se as pessoas nascem boas ou inocentes, seria esperado pelo menos que uma porcentagem delas permanecesse boa e sem pecado. Seríamos capazes de encontrar sociedades que não sejam corruptas, em que o ambiente tenha sido condicionado pela impecabilidade e não pela pecabilidade. Contudo, as comunidades mais dedicadas à justiça que podemos encontrar ainda fazem provisão para lidar com a culpa do pecado. Então, a queda não é simplesmente uma questão de dedução racional, é um ponto de revelação divina. Refere-se ao que chamamos de pecado original, o qual não remete primariamente ao primeiro pecado, ou original, cometido por Adão e Eva. A expressão pecado original refere-se ao resultado do primeiro pecado, a corrupção da raça humana. O pecado original se refere à condição decaída em que nascemos. O fato de que a queda ocorreu é evidente na Escritura. A queda foi devastadora. No entanto, como ela se deu de uma disputa aberta, até mesmo entre os pensadores reformados, a Confissão de Westminster explica o fato de maneira simples, em grande parte, como a Escritura o explica. Nossos primeiros dias, não, desculpa, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para sua própria glória. Confissão de Westminster. Assim ocorreu a queda. Os resultados, contudo, foram muito além de Adão e Eva. Não só atingiram toda a raça humana, como também dizimaram toda a humanidade. Somos pecadores em Adão. Não podemos indagar. Quando o indivíduo se torna pecador, pois a verdade é que os seres humanos vêm à existência em um estado pecaminoso. São vistos por Deus como pecadores em virtude de sua solidariedade com Adão. A Confissão de Westminster
expressa outra vez de forma elegante os resultados da queda, particularmente quando se relaciona com os seres humanos. Eu acho que deve ser essa aqui a confissão. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o deleito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado e a sua natureza corrompida foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária, dessa corrupção original, por meio da qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. É que procedem todas as transgressões atuais. Essa confissão aqui. Essa última frase é crucial. Somos pecadores não porque pecamos, ao contrário, pecamos porque somos pecadores. Olha que só, vou ler de novo. Somos pecadores não porque pecamos, ao contrário, pecamos porque somos pecadores. Assim Davi lamenta: eu nasci na iniquidade, nem pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Onde você leu isso, Fábio? Tem um note na sua Bíblia? Tem um note na minha Bíblia e parece que tem esse Westminster aqui, que eu não sei se foi um pastor ou que foi, que tem uma confissão e ele relata esse trecho aqui. E aí essa explicação do pecado original era justamente uma explicação sobre essa confissão dele aqui. Entendi. Bom, hein? É, só ressalto, né, o quanto nós carecemos, né, da misericórdia. Cheguei. O que eu queria falar é que Deus sabia que eles tinham pecado, porque Deus, ele vê tudo, todas as coisas. Mas ele, na sua simplicidade, né? Na simplicidade de Deus, ele quis perguntar para Adão porque onde é que ele estava, né? No 9, a partir do 9, onde é que ele estava, se ele comeu da árvore, né? Isso me chama atenção, porque Deus vê tudo, mas ele quer que a gente fale para ele, né? Às vezes a gente diz, eu não vou falar porque Deus já sabe. Eu não vou orar muito porque Deus já sabe, Deus já conhece e tal, mas Deus, ele quer que a gente fale, que a gente confesse, né? Muitas das vezes não precisa a gente confessar para todo mundo ouvir as nossas falhas, os nossos pecados. Não, a gente tem que confessar para Deus. Ele está nos escutando e hoje em dia o véu ele se rasgou para que a gente pudesse nós mesmos falar com Deus, né? Antigamente o povo ia fazer o sacrifício pelos seus pecados. Eu não sei se chegasse lá eles tinham que contar, né, os seus pecados para poder fazer, né, aquele sacrifício e tal, mas tinha que ter o sacerdote, né, para pedir perdão por eles. E hoje em dia somos nós mesmos. Nós podemos, nós mesmos, falar com Deus, né? Então, tem momentos, a todo tempo, na verdade, Deus quer que a gente fale com Ele. Independente do que a gente faça, da situação que a gente passe, Deus quer ouvir a nossa voz, falando com Ele, né? E aqui ele perguntou a Adão: onde estás? Onde estás? E Adão disse que ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Deus já sabia, né? Deus só estava perguntando. E aquela árvore, né? Realmente ela não matou fisicamente, mas ela deu um entendimento, né, para eles e matou um pouco, eu acho que eu posso dizer assim, né,
do espiritual, porque, na verdade, trazendo para o tempo de hoje, né? No caso, nossa morte espiritual. Porque naquele momento deu um entendimento para eles que não era para eles ter. Porque se eles não tivessem comido, eles não iam ter a maldade que hoje o mundo tem. Poderia ser tudo diferente, né? Algumas coisas poderiam ser diferentes, outras coisas não. Então, aquela árvore era para isso. Mas, por quê, né? Por que tinha que ter aquela árvore ali? Por que tinha que acontecer aquilo ali, né? Porque também a gente tem o nosso livre-arbítrio para a gente decidir, né? O que a gente quer da nossa vida. A mesma coisa com os anjos. Eles também têm o livre-arbítrio. Porque senão não haveria os anjos das trevas, né? Satanás, ele não criou nada, ele não tem o poder de criar nada. Então, teve muitos que desceram por vontade própria, né? Para ficar com Satanás. Então, se eles têm o livre-arbítrio, nós também temos. Então, acredito eu que aquela árvore que estava ali era para eles decidir o que eles queriam, né? Porque aquela árvore, ela não matou fisicamente eles, mas abriu a mente deles para o mundo, algo que Deus não queria. Porque Deus não queria que eles abrissem a sua mente, que havesse a maldade que tem hoje e tudo o que aconteceu, né? Mas, infelizmente, tem o livre-arbítrio, né? Para a gente decidir essas coisas. Então, Deus, ele... Eu só quero sempre acreditar, né? Que Deus, assim, acredito. Que Deus, ele sabe tudo o que faz e tudo que ele faz é perfeito. Às vezes a gente que não entende, a gente que procura, né, fazer as coisas, a gente que provoca muitas vezes as coisas. E também Adão, ele teve a oportunidade de ele dizer não, mas ele pegou e comeu, né? Ele poderia dizer, não, Eva, não era para você comer e eu não vou comer. Mas ele ouviu a voz de Eva, né? Deixa eu ver aqui. Ele ouviu a voz de Eva deu para ele e ele comeu. Aqui não diz detalhadamente, né? Detalhadamente como foi que ela falou, como foi que ela ofereceu para ele. Não fala, mas ele só diz aqui, né? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, né? Então ela deu tudo que ela desse a ele, ele ia comer. Né? Hoje em dia a gente tem que olhar muito bem. Pode ser quem for, porque hoje o mundo ele vive em um jeito, em uma dimensão que é pai matando filho, filho matando pai. E hoje a gente fica até complicado a gente, né, ter aquele acreditar, né, falando na verdade, acreditar mais nas pessoas. É um pouco difícil a gente acreditar, né, nas pessoas. Por isso que a gente tem que ter visão, tem que ter discernimento, né, das coisas do Senhor, porque hoje em dia é muito complicado e nem todo mundo a gente deve escutar, né? Que vai ouvir, a gente não pode dizer a pessoa para a pessoa não falar, né? Que a gente tem ouvido para ouvir. Mas a gente só pode absorver aquilo que verdadeiramente é o que Deus quer para a nossa vida. Por isso que, graças a Deus, temos a palavra, né? Porque se alguém fala algo, a gente pode ir na palavra, ver se está certo, ver se é desse jeito. Se não entende, pedir a Deus que Deus abre, né? A nossa mente para que nós venhamos entender e compreender. Amém. Tamires, é igual, como você está falando aí, eu lembrei. É igual, para mim, essa árvore do conhecimento é igual
quando você sabe a verdade e você vai e faz a escolha errada. Igual quando a gente sabe que não deve fazer uma coisa, porque nós estamos aprendendo da palavra de Deus e sabemos o que é certo e o que é errado. Por mais que tem coisas que a gente possa não ter o conhecimento ainda, o que é correto se fazer, mas quase tudo nós temos. Então, daí fazemos as escolhas, mesmo tendo consciência de que não deveria, mas vem alguém e te fala, igual a serpente veio e falou para Eva: ah, não, se você comer, você vai descobrir que, né, a verdade, o poder disso, você vai saber como isso é. Se você... Por isso que, igual você disse também, que nem tudo nos é conveniente, né? Nem tudo nós podemos. E o fato de Deus ter dado a eles a consequência é o mesmo para nós. Quando fazemos uma escolha, vamos ter a consequência. Eva fez uma escolha, convenceu o homem que Deus deu toda a autoridade para ele, mas ele se deixou ser enganado, porque tirou o foco de Deus e focou no que a mulher estava falando, e a mulher focou no que a serpente estava falando. Onde que já se viu você ouvir uma serpente e dar razão a ela, né? Então, às vezes, é isso que está acontecendo ao nosso redor também. Você ouve aquela pessoa que nem tem Deus, que nem está ligado com Deus, ou que finge ter Deus, para te encaminhar para um caminho que você não deveria andar. Mas você acha que é só aquela pessoa que vai ter consequência? Não, você também, porque você fez a escolha. Entendeu? Deus te deu a ordem, igual ele deu pro Adão. Ele te deu a ordem do que você deve fazer e do que você não deve fazer. E aí você acha que, por algum motivo, alguém te convenceu que o que você aprendeu é diferente e você não consultou a Bíblia e concordou, e aí vem a consequência. E aí é tarde, igual foi para Eva e para o Adão. Perderam o direito de estar no paraíso, de passear com Deus, entendeu? E é onde perdemos nossas bênçãos. É. E na verdade aqui também, Ruth, a serpente enganou a Eva, né? Mas Adão, ele não foi enganado. Não, eu falo, ele não foi enganado pela a serpente. A mulher que veio falou para ele: não, se nós comer é porque nós vamos ter mais conhecimento, nós vamos ver que isso e aquilo. A Eva convenceu ele. Então é tipo assim: eu convenço você, você convence alguém do errado, entendeu? Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Ouvir a pessoa errada. Por isso que eu falo, mas se você tem o conhecimento de Deus e você estiver ligado com Ele, você vai errar menos, você vai ter menos consequências, entendeu? Porque todo erro tem uma consequência, não adianta. Tudo que nós fazemos tem a consequência, ou para o bem ou para o mal. Se você faz uma boa escolha, a consequência é o fruto daquilo ali, é a alegria que você vai colher. E se é pelo contrário, entendeu? A gente fala de consequências. Também você vai colher a coisa ruim que você fez, de alguma forma, entende? Eu creio assim porque a Bíblia o tempo todo fala assim. Isso é bem profundo. Aqui no meu versículo 6 fala, né? Ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? E a árvore desejável para dar entendimento. E É, aí a gente olha sobre nós, né? O lado do corpo, né? Da carne, né? é. Agradável aos olhos, né? Ou seja, Às né? vezes vemos só as coisas agradáveis, né, Fábio? E ela não é agradável, não é boa. Olhando por fora, né? Sem enxergar o que tem É, por por dentro, né? fora, Profundo por... ali, né? é, é isso que eu estou tentando dizer. Às vezes vem o Satanás foi representado pela cobra, e às vezes tem pessoas que vêm totalmente enviada por ele para te tirar do caminho, para desviar. Eu já tive um testemunho que uma pessoa de dentro da igreja que a gente íamos, ela era uma nova convertida e apareceu
uma pessoa muito interessada em aprender mais de Deus, e eu ajudava essa pessoa dentro da casa dela. Quando eu fiquei grávida, eu parei de trabalhar, então eu ajudava ela, porque era também minha vizinha. E um dia ela falou para mim que Deus dava sonho para ela. E ela falou para mim o sonho, né? E eu falei, uau, tem tudo a ver com o que estamos passando. E aí depois passa 2 semanas, ela vem e me falou bem assim, eu tive esse sonho com você, mas antes de eu ter esse sonho com você, Satanás veio literalmente sobre mim, quando eu estava dormindo, na minha cama, e me disse que eu tinha que destruir 3 pessoas dentro da igreja, e você era uma delas. Tirar você totalmente do caminho. E as outras 2 eu consegui, mas você eu não consegui. Entendeu? Então, assim, por isso eu falo. E eu acredito isso, que nós devemos orar, pedir Deus discernimento, que às vezes tem pessoas que vêm do nosso lado simplesmente para tirar a gente do caminho, como a serpente veio e tirou Adão e Eva do caminho que eles tinham, daquela presença que eles tinham aqui. Ninguém pode ter, e eles tinham, ninguém pode ter até hoje, Deus ali com eles, entendeu? Então, às vezes, essas pessoas vêm do seu lado para tirar o melhor que você tem. Porque o Satanás tirou o melhor que Eva e Adão tinham, a presença de Deus viva ali junto com eles. Então, às vezes, as pessoas vêm para roubar o seu melhor. Então, fica de olho aberto, porque pode ser alguém que está do seu lado dizendo que você é uma pessoa boa, que gosta de você, mas na verdade está ali só para te vigiar, porque Satanás não é onipotente, onipresente, então ele envia as pessoas, ele usa as pessoas para te vigiar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pedir Deus discernimento, tá orando e lendo a palavra para não ser enganado, porque aquela pessoa não conseguiu me enganar, porque eu era ligada com Jesus, entendeu? E eu sabia o que eu queria. Eu era não, eu sou. Desculpa. Amém. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O tempo já avançou um pouquinho aqui para 7h10. Vou demorar? Vamos orar? Vamos fazer oração aqui pra gente. Jesus, Pai amado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Pela oportunidade, Pai da vida, Pai. Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, Senhor. Estudando a Sua palavra, Senhor. Estudando esse livro tão revelador para nossos olhos, Pai. Continua conosco, Pai, durante todo esse dia, Pai, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos familiares, dos nossos irmãos, Pai, que puderem estar aqui hoje, os que não puderem estar conosco hoje aqui no devocional, Senhor. Cuide de cada um de nós, Senhor. Nos proteja sob o seu manto sagrado, Pai. Continue guardando, Pai, colocando seus anjos, Pai, batalhando aqui conosco, Senhor. Nos protegendo, Senhor, a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor, por cada palavra, Senhor, por cada derramar nos nossos corações, Senhor. Por continuar, Pai, revelando nossos olhos, Pai, aquilo, todo entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Continue, Pai, conosco no dia de hoje, nos abençoando, nos protegendo, Pai. Gratidão pela sua misericórdia, Senhor. Gratidão pelas graças, Senhor, não merecidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela reconexão, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por expiar, Pai, eternamente esses pecados, Pai, e nos permitir, Pai, que nós pudéssemos estar essa reconciliação com o nosso maravilhoso Deus, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado por nos guiar, por nos instruir. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua piedade, pelo seu amor eterno por cada um de nós, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus te agradeço, para todos sempre. Amém. Amém. Capítulo 1, né? Até amanhã, gente. Até Capítulo amanhã. 4 amanhã. Viu? Até mais. Vê se o seu Mário consegue entrar. Acho que quer ter caído alguma árvore lá. Tadinho. O que tá sem luz já faz 3 dias, né? Sim, É, misericórdia.
Deus abençoe lá. Em nome de Amém. Jesus, dá essa energia. Amém. Tá. Tchau, tchau, Lucas. Tchau. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Pra pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.